Olá, criançada! Estamos aqui para mais uma notícia. E desculpa o cenário, mas eu precisava de uma tomada para carregar meu celular e eu não tinha tempo de esperar eles carregar para poder fazer em outra hora, então é sobre isso. E o que nós temos hoje? Nós temos hoje um cara que tentou ser mais esperto do que o Vale do Silício. Eu achei essa notícia muito curiosa. Então o que aconteceu, né? A matéria diz: um engenheiro sobrecarregado foi pego trabalhando secretamente para várias startups do Vale do Silício ao mesmo tempo. Ele chegou a receber ofertas de salário de até 200 mil por vaga. Então, qual que é a história? Um indiano, que aparentemente fazia home office, ele mora na Índia, ele estava trabalhando para várias empresas ao mesmo tempo, né? Só que assim, ele era contratado, começava a trabalhar, só que a programação dele era muito lenta, né? O trabalho de programação dele era muito lento, o pessoal começava a cobrar, ele começava a dar um monte de desculpa. Ah, porque tá chovendo aqui na minha localidade e a internet caiu. Ai, é porque tá tendo uma enchente aqui e não tô podendo. Ah, né? Aí, aparentemente, parece que, né? O dono de uma startup tinha muita amizade com outros, assim, começou a conversar com outro, falou assim: ah, então, eu contratei um engenheiro e tal, ele arrasou, todos eles tinham a mesma, como é que fala? A mesma opinião a respeito dele. Ele arrasou na entrevista, ele foi ótimo na entrevista, mas agora para entregar o trabalho ele não tá indo. Mas quem que é ele? Ele chama Sohan Parekh. Não sei se assim pronuncia corretamente o nome dele, mas enfim, é ele, né? Então assim, ele fazia várias entrevistas de emprego, acabava entrando e aceitando e depois não entregava. Tinha emprego que ele entrava e ele ficava uma semana e já era demitido. Tinha lugares assim que não dava tempo dele receber o pagamento, de tão rápido que ele entrava e saía de um lugar, né? E assim, os donos das startups conversando entre si começaram a achar a história muito parecida. Ah, eu também contratei um engenheiro que fazia a mesma coisa, até que eles se deram conta que eles tinham contratado a mesma pessoa, né? E um deles fez um tweet, né? Escreveu lá no X, para tomarem cuidado com esse cara, porque ele tava, né, meio que aplicando um golpe no Vale do Silício. Entendo eu que ele classificou a coisa como golpe, porque assim, algumas startups provavelmente tinham alguns segredos, né, de desenvolvimento, que ele podia estar tirando de uma empresa e levando para outra, supostamente, né? E ele alegou que ele estava fazendo isso. Ele chegou a trabalhar 140 horas por semana. Enfim, ele acabou virando assunto lá no X por conta disso, né? Fizeram um alerta aí aos donos de startups para tomar cuidado se tiverem entrevista marcada com ele, né, com o Parekh, porque ele estava trabalhando em várias startups ao mesmo tempo. Ele chegou a conseguir um emprego de 200 mil por ano, não sei se conseguiu manter, e ele falou, né, numa entrevista, ele fala que ele não tinha orgulho do que ele tinha feito, né, que não é o tipo de atitude que ele mesmo apoia, né, só que ele fez isso por necessidade e chegou a trabalhar 140 horas por semana, né? Então, é meio complicado. Eu acho uma coisa que a gente não pode alegar no caso dele, né? Que ele não queria trabalhar, né? O pessoal, minha geração, né, critica muito a geração Z, que não quer trabalhar, que não quer fazer nada, que quer viver de brisa e não sei o quê, que não consegue enfrentar uma entrevista de emprego. Pois é, parece que enfrentou milhares e todo mundo tinha a mesma opinião a respeito dele. Parecia que ele era muito bom nas entrevistas de emprego, o cara tinha muita lábia, só que ao mesmo tempo, né, acabava não ficando emprego nenhum e tinha empresas que ele ficava no emprego por tão pouco tempo que ele não chegava a receber o pagamento, né? Então fica aí a dica, gente. O que parece? Qual é o tempero de Parekh que ele consegue ser tão bem sucedido numa entrevista de emprego? Porque aparentemente para ele não era difícil entrar. Fazer a entrevista de emprego não era o grande desafio. O grande desafio era se manter na empresa
e conseguir, né, continuidade, trabalhar e ficar ali. Ele acabou se sujando no mercado, verdade é essa. Mas se sou eu no lugar dele, começaria, sei lá, fazer uns vídeos, começar uma carreira de youtuber e dar dicas de como passar em entrevista de emprego. E querendo ou não, gente, poxa, nisso ele era bem sucedido, nisso o cara tinha lábia, né? Agora, depois que você passar na entrevista de emprego com PAREC, você recorre a outros profissionais para saber como se manter no emprego, se for esse o caso. Pois é, pessoal. Fica aí a notícia. O que você acha disso? Deixa nos comentários. Curte, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima.